livro de João, no capítulo 6, versículos 28 e 29, lemos que algumas pessoas se dirigiram a Jesus e o questionaram a respeito da obra de Deus. Perguntaram-lhe então: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Vimos que o texto é composto por uma pergunta e uma resposta. No versículo 28, constatamos a pergunta: que faremos para executarmos as obras de Deus? Observamos que o texto a que se refere as pessoas se encontra no plural. Veja o teor da pergunta: as obras de Deus. Ao compararmos com a resposta, verificaremos que Jesus respondeu no singular, ou seja, a obra de Deus é esta, disse ele. Será que essa diferença entre plural e singular tem alguma importância? Se a Bíblia diz que toda escritura é divinamente inspirada, logo temos que admitir que há diferença, sim. O fato é que todos nós imaginemos que as obras de Deus se consistem em sermos porteiros de igrejas, zelador, chefe de departamentos, pregador, lideranças, diáconos, presbítero, etc. Pensando assim e com todas essas funções, logo temos que admitir que o termo correto seria as obras de Deus, por serem muitas as atividades a serem feitas. No entanto, Jesus não estava se referindo a essas atividades feitas por mãos de homens, mas sim na verdadeira obra de Deus. E quais eram? Na obra em que o Pai o havia incumbido de realizar. Ou seja, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, completou Jesus. Jesus seria o Cristo enviado por Deus para morrer por todos nós. As pessoas estavam querendo fazer muitas coisas, pensando que assim fariam as obras de Deus. Mas Jesus os relembrou que, crendo nele como Filho de Deus, já era o suficiente para executarmos a obra de Deus. De certa forma, isso reflete em nossos dias atuais, pois se observarmos com atenção, perceberemos que as pessoas dizem e até se gloriam que creem em Jesus, porém o motivo dessa fé simplesmente é baseada em obras delas mesmas. E a maioria ainda os fazem para obterem retorno financeiro e conquistas. E isso tem sido o grande motivo do percentual de crescimento dos evangelhos no Brasil e no mundo. Por causa disso, todos querem fazer as obras de Deus. Se tornam obreiros de homens para alcançar a resolução de todos os seus problemas. E com isso, acho que compram a própria salvação. Logo, quando cremos em Cristo como enviado por Deus, e se essa fé for verdadeira, então já estamos fazendo a obra de Deus. Quando lemos em João, capítulo 3, versículo 16, nos deparamos com a verdadeira obra de Deus, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a obra feita por Deus, amar o mundo de tal maneira a ponto de sacrificar seu Filho por amor às pessoas. Foi justamente a resposta de Cristo quando mandou que devêssemos crer naquele que ele enviou. Ou seja, estava falando dele mesmo. Significa dizer que crendo em Cristo e em seus feitos, já estamos fazendo a verdadeira obra de Deus. O resto é apenas obras de homens. Pense nisso.